bom dia, meu irmão. A graça e a paz do Senhor possa te alcançar nessa manhã. Que bom revermos, que bom estarmos juntos nessa manhã para glorificar o nome do Senhor Jesus. Essa semana nós começamos o mês da família, 31 dias de oração. Jesus transforma a minha família. E eu quero ler um texto que fala um pouquinho sobre família, porque é um tempo onde nós, como igreja, estamos orando por tua família, estamos orando por nossas famílias. E eu quero te convidar a orar conosco, a trazer os seus pedidos, a enviar os seus pedidos de oração por sua família, para a gente orar junto. Então, se você puder, separe esse tempo, esse mês de maio, para orar por sua família, por sua casa, por todos aqueles que estão contigo. Você pode abrir sua Bíblia comigo? Vamos lá para Gênesis. Gênesis, o capítulo 46. A gente vai ler apenas o versículo 1. Enquanto você abre, eu quero contar um pouco dessa história. Lembra de José do Egito? José foi vendido e lá no Egito, depois de alguns anos, 13 anos, ele é feito o segundo na hierarquia do Egito. Acima de José, só tinha Faraó. E aí depois que José, ele tem esse cargo, ele manda trazer a família dele. E aí manda recado para o pai, Jacó, meu pai, vem para o Egito, porque aí estão passando fome, tinha fome na terra, e ele convidou ali então a família para ir. E aí Jacó fica sem querer ir, por fim ele decide ir. E aqui a gente está no ponto onde Jacó pegou toda a sua família e estava a caminho do Egito. E o versículo 1 do capítulo 46 disse, Gênesis 46, capítulo 1, partiu, pois, Israel aqui é Jacó, com tudo o que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Israel, ou Jacó, é a mesma pessoa. A primeira coisa que ele fez, quando ele precisava tomar uma decisão, uma mudança de vida, uma mudança em toda a sua família, foi oferecer sacrifícios, foi fazer culto a Deus, foi adorar a Deus, foi entregar a sua vida e a sua família a Deus. Nesse mês, especialmente o mês da família, eu te convido, você como representante da sua família, você pai, mãe, filho, você como representante da sua família, apresenta a sua família como sacrifício a Deus, ou seja, apresenta a tua família a Deus. É tempo de buscarmos em Deus a direção para tudo o que vamos fazer. Jacó teve, e nos outros versículos, depois você pode ler, fala que Deus respondeu a Jacó, falou com ele. É tempo de buscarmos a Deus por nossas casas, pelos nossos filhos, pelas situações que rondam o nosso lar, para que Deus venha curar, para que Deus venha libertar, para que Deus venha abençoar. Nessa manhã, te convido a colocar a tua família na presença de Deus. A gente vai orar, a gente vai cantar, a gente vai ouvir a mensagem do Senhor. Em todo o tempo, coloque a tua família na presença do Senhor. E que Deus possa te abençoar. E que Deus possa ministrar a bênção sobre você e sua família. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz. Quero te convidar que nesse momento você possa louvar o Senhor, adorá-lo conosco. Essa canção convida o Espírito Santo de Deus, diz que tu és bem-vindo aqui e que você possa, juntamente com a sua família, cantar conosco nesse momento. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, seja bem-vindo nesse lugar, seja bem-vindo no meu lar, na minha casa, na minha vida. Convide o Espírito Santo e cante conosco esta canção. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva.
tua presença. Doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Este lugar é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade.
seremos inundados por tua glória, Senhor. Olá, meus queridos irmãos, a graça e paz a todos, amém? Como é bom podermos estar juntos nesse domingo de manhã e mais uma vez podermos estar juntos para buscar o Senhor, para orar ao Senhor e também ouvir a tua voz. Eu quero convidar você nessa hora que se encontra na sua casa, você que está nos assistindo aí no seu smartphone, né? Quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e juntos, então, invocarmos o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que tudo pode. Você pode orar comigo? Feche seus olhos e vamos levantar então, né, a nossa voz ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos mais uma vez diante do Senhor e queremos te bendizer, Pai. Queremos te adorar e te agradecer, meu Deus, por mais um dia de vida, por mais um dia onde a tua bondade, a tua misericórdia, meu Pai, se renovou sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa nação, Pai. Deus, queremos, ó Pai, nesta hora, colocar a nossa vida diante do Senhor, colocar a nossa família, meu Deus, ó Pai, o nosso casamento, nossos filhos. Queremos também te rogar em favor dos nossos familiares, ó Pai querido. Deus, tenha misericórdia, Pai querido, que o Senhor possa, Pai querido, nessa hora, confortar, meu Deus amado, o coração daquele, Senhor Jesus, que se encontra aflito, que se encontra angustiado, meu Deus. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações, no mais íntimo, no mais profundo do nosso ser. Pai, tem misericórdia, Pai querido, que o Senhor possa nos socorrer, meu Pai querido, que o Senhor possa, Pai querido, agir em nosso favor, Pai. Nesta hora, meu Deus, há pessoas que estão à espera de um milagre do Senhor, Pai, e o Senhor é o Deus de milagres, ó Pai. O Senhor é aquele que tudo pode, Senhor. Tenha misericórdia, ó Deus, entra com providência, age nessa casa, age nessa família, age nessa vida que nessa hora clama pelo Senhor, que nessa hora, Pai, está invocando o nome santo de Jesus, o nome que está acima de todo nome, Pai querido. Que o Senhor possa, Pai querido, abençoar essa vida, que o Senhor possa abençoar essa família, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, esta nação, meu Pai. Pai, tenha compaixão, nos ajude, ó Deus, a não tirarmos o nosso olhar do Senhor, Pai querido. Ó Deus, que a nossa fé, que a nossa esperança continue, ó Deus amado, sendo depositada no Senhor, Pai. Pai, tenha compaixão, enxuga as lágrimas, meu Deus amado, renova as forças, meu Pai querido, ó Deus, e nos ajude, Pai, nos sustenta em Tuas mãos, nessa hora, Pai, ó Deus, tão difícil, Pai. Nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus queridos, que Deus possa continuar te abençoando ricamente, que você possa ter realmente um dia muito especial, um dia muito abençoado pelo Senhor. Obrigado. Queridos, graça e paz da parte de Jesus Cristo. Desejo a você uma excelente noite em nome de Jesus. Tem um texto da palavra de Deus que me chama muita atenção, tenho lido nas últimas celebrações, que está no livro de Salmos, capítulo 24, o verso 1, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E o texto segue e diz: porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. O texto que fala sobre o Criador e Senhor, e diz que dele são todas as coisas. Ele é Senhor de tudo, inclusive do nosso tempo, da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso recurso, da nossa família. Tudo é dele. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nós somos apenas mordomos do que temos recebido de Deus. É nessa certeza de que somos apenas mordomos que também entendemos da necessidade de repartirmos o que Deus tem nos dado. E em destaque, repartir com a obra de Deus. Nós, como igreja, temos uma missão para cumprirmos. Existe um propósito eterno na igreja, não nesta, mas na igreja de Jesus. Isso nos inclui. E esse caminho e esta missão, que precisa ser cumprida, requer recurso financeiro. E temos podido contar com a sua generosidade, com o seu amor por esta obra, ao longo de 35 anos.
Não seria diferente agora, nesse tempo em que não temos podido congregar. Temos visto essa generosidade muito claramente estampada na atitude dos irmãos. E é nessa certeza de que tudo é dele e que somos apenas mordomos, é que nós pretendemos continuar contribuindo com a obra de Deus, para que os nossos compromissos tributários, sociais, missionários, os nossos compromissos para com o reino de Deus não parem. Você pode contribuir de muitas formas. Transferência bancária, como está aí nos dados na sua tela, pode também contribuir através de depósito bancário, a cartão de crédito ou débito, como informado aí na sua tela. O mais importante é que possamos entender que tudo é dele, portanto, para ele seja toda a honra e toda a glória. Como diz a palavra, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome damos glória. Que Deus nos ajude a sermos daqueles que semeamos no seu reino, a fim de que sua obra avance, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção e o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. E eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés,
Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Nessa manhã gostosa aqui na presença de Deus, nós estamos reunidos, cada um na sua casa, cada um do seu jeitinho particular. Talvez você esteja tomando um café da manhã em família, enquanto assiste ao culto, enquanto participa do nosso culto, né? E nesse dia tão bonito, tão gostoso, eu quero colocar para vocês a minha alegria de estar dividindo com vocês essa palavra que Deus tem colocado no meu coração esses dias. Irmãos, mantenham a fé sempre, não desistam, porque Deus tem cuidado da gente, amém? Eu quero orar com vocês antes de começar a palavra, e eu gostaria já de falar a referência. Nós vamos trabalhar hoje com Marcos 5, do 24 ao 34. Então, se você quiser pegar a sua Bíblia, já vai lá, vai pegando, vai trazendo aí com a família, que nós vamos começar uma palavra abençoada, algo que Deus colocou no meu coração e que eu quero dividir com os irmãos. Amém? Jesus, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. E nesse dia, Deus, nós te pedimos, fale conosco através da sua palavra. Deus, que a tua vontade, a tua bondade nos alcance. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu sempre começo as minhas palavras, quando eu vou pregar, dizendo que Deus é bom. E hoje eu vou sentir falta da sua voz me respondendo o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Mas eu quero te dizer e reafirmar isso. Deus é bom e Ele tem cuidado de nós. Amém? Marcos 5, do 24 ao 34, diz o seguinte: Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu aos prantos e com insistência: Minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe tuas mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos que vinha padecendo de uma hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar no seu manto. Pois dizia consigo mesmo: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. Naquele instante, se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu e perguntou: Quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhe: Vês a multidão, Senhor, ela te comprime, e que de todos os lados, por que perguntas, quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, um pouco assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. Jesus, fitando-lhe os olhos, afirmou-lhe: Minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e estejas liberta do teu sofrimento. Se eu puder dar um título a essa palavra dessa manhã, seria um toque de fé. Nós vamos trabalhar nessa manhã a situação dessa senhora. Um toque de fé. Um toque de fé que muda a vida da gente, que muda uma história que vinha sendo contada de forma equivocada, de forma sofrida, de forma mexida. E quando essa mulher tem um toque com Jesus, a vida dela se transforma em todos os âmbitos. Esse texto conta a história de uma mulher que, embora não cite o nome dela, se você ler o texto várias vezes, você não vai ver o nome dela. Sabemos que é uma mulher de fé. Isso ninguém pode negar. Ela tinha uma doença incurável para a época. A doença dela já tinha passado na mão de vários médicos, de vários profissionais da saúde, e ele não tinha cura. Parece muito com algo que a gente está vivendo.
Nós estamos vivendo um momento de pandemia, de uma doença que não tem uma cura específica, onde as pessoas estão assustadas, estão amedrontadas, e este momento está nos obrigando a tomar medidas que normalmente não tomávamos. Essa mulher, ela enfrentava, para a época, o preconceito religioso, que considerava ela impura por causa do seu sangramento. Mesmo assim, aquela mulher foi persistente até tocar aquele que mudaria a sua vida. Entendendo essa história e entendendo que essa mulher, ela está passando no meio da história de Jairo, com a sua filhinha que também estava doente. No final do texto você vai ver que a filhinha dela, logo depois do 34, a filhinha dele acaba por falecer e Jesus a ressuscita e tudo mais. Mas são histórias que se cruzam no meio das dificuldades e no meio dos problemas. E a única coisa em comum que eles têm ali é Jesus Cristo de Nazaré. O único ponto em comum que eles têm é Jesus Cristo de Nazaré, além do desespero em que viviam. Jairo estava buscando auxílio para sua filha doente. Já a mulher buscava auxílio para o seu corpo doente. E a vida dos dois se cruzam diante de Jesus de Nazaré. E eu gostaria de analisar com vocês 3 pontos específicos que essa mulher viveu para chegar ali naquele momento. O primeiro ponto é seguir a Jesus. Aquela mulher, ela havia ouvido falar sobre um homem, um Jesus, e este Jesus, ele curava as pessoas. Era o que ela sabia, era o que ela tinha ouvido falar. E nessa situação, ali no versículo 24, a multidão que estava seguindo a Jesus, se você partir do pressuposto de Jairo, que lá no começo tinha interpelado Jesus, no versículo 22, se você partir desse pressuposto e começar a analisar a multidão, cada um ali devia ter uma demanda para tratar com Jesus. Jairo tinha dele, talvez os discípulos, cada um tinha sua demanda, outro ali que estava passando tinha sua demanda, e o grande negócio disso tudo é que aquela mulher, que talvez fraca, talvez sendo colocada em situação difícil, porque ela não podia tocar outras pessoas, ela se coloca na posição e fala, eu vou chegar neste homem, e começa a caminhar em direção a ele. Essa mulher de fé seguia Jesus de modo diferente, ela seguia pela fé, ela não tinha forças, mas tinha coragem. E embora estivesse abaixo da multidão, eu imagino ela realmente passando por baixo da multidão ali, para tocar em Jesus. A fé dela era sublime, a fé dela era simples, e a fé dela tinha uma esperança, e ela sabia onde ela precisava chegar. A dor daquela mulher havia chegado no limite, e talvez a sua dor, aí onde você está, tenha chegado num limite. A dor daquela mulher já durava 12 anos, a sua dor eu não sei quantos anos dura, mas eu quero te dizer uma coisa, Jesus de Nazaré pode fazer algo por você, Jesus de Nazaré pode mudar a sua história, mais do que isso, queira a história de Jesus de Nazaré para você. Pense sobre isso. No versículo 26 diz que ela já tinha passado na mão de muitos médicos, de muitas pessoas, profissionais da saúde da época. E talvez você já tenha passado na mão de psicólogo, talvez você já tenha passado na mão de médico, talvez você esteja lutando com alguma situação. Talvez essa situação de pandemia está causando dentro de você um problema muito grande. Talvez o seu casamento não esteja tão bem. Talvez, assim como essa mulher, você já tenha gastado tudo, você já tenha gastado o seu dinheiro, talvez você já tenha gastado as suas forças, talvez você já tenha gastado o seu emocional, talvez você já tenha gastado tudo. E talvez você esteja neste momento frustrado ou frustrada. Talvez nesse momento você esteja sem entender direito o que Deus quer de você. Mas eu quero te dizer uma coisa, tenha esperança em Jesus Cristo de Nazaré. Tenha esperança em Jesus Cristo de Nazaré. E a pergunta é,
Como você tem andado? Você está melhorando ou piorando? Talvez você já tenha ouvido falar de Jesus. Talvez você até já tenha ouvido falar, Jesus cura, Jesus liberta. Mas precisa mais do que isso. Você precisa seguir o Senhor. Você precisa ir atrás do Senhor. Você precisa se levantar, você precisa caminhar. Vá até Jesus. Ele tem respostas. Eu não tenho, você não tem, mas Jesus tem respostas. O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês é o ato de declarar a fé. Aquela mulher, no momento em que ela sai de casa e se propõe a andar no meio da multidão, com todos os problemas que lhe era devido, com todos os problemas que ela tinha, ela está declarando que ela acreditava que aquele homem podia salvar a vida dela. Ela está dizendo que aquele homem podia fazer algo por ela. E quando ela chega, e eu imagino ela sabe, se esforçando para tocar o manto de Jesus, se esforçando para tocar a orla do manto de Jesus, e quando ela toca, a Bíblia diz que ela imediatamente é curada, e novamente ela é interpelada, ela é colocada numa situação onde ela precisa declarar a sua fé. Jesus olha em volta e fala, quem me tocou? Quem me tocou? E é interessante que os discípulos, eles simplesmente pararam e viraram para Jesus e falaram, Jesus, a multidão te aperta, a multidão está em cima de você, e você pergunta quem me tocou? Jesus sabiamente responde, é um toque diferente. Eu senti um toque que de mim saiu virtude, eu senti um toque que de mim saiu poder. É um toque diferente. Era o toque de fé do nosso primeiro ponto. E aquela mulher, ela se levanta, e a Bíblia diz que ela estava trêmula, que ela estava, eu imagino ela gaguejando, eu imagino ela, Senhor, me perdoe, eu te toquei realmente. E a Bíblia diz que ela declarou toda a verdade. Ela conta tudo o que tinha acontecido com ela. E às vezes a gente gasta tanto tempo contando os nossos problemas para quem não vai ajudar. Às vezes a gente gasta tanto tempo contando os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas angústias, para quem não está nem aí para a gente. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus Cristo de Nazaré nunca vai te dar as costas. Jesus Cristo de Nazaré é aquele que ao mínimo toque seu, ele para, olha em volta e diz, alguém me tocou. Jesus Cristo de Nazaré é aquele que está olhando por você, é aquele que morreu por você. Você não foi jogado no mundo e dito para você simplesmente viver, ao contrário, você foi colocado no mundo com propósito, porque Jesus Cristo de Nazaré tem propósito na sua vida. Essa declaração dela rendeu a ela não somente a cura do corpo. Uma das coisas mais interessantes sobre esse texto é que não há simplesmente uma cura no corpo. Você vê Jesus Cristo de Nazaré virando para aquela mulher e dizendo, mulher, a tua fé te salvou. A palavra salvou ali coloca ela num outro patamar, num outro ambiente. Não é simplesmente um ambiente onde ela se viu curada, o seu corpo, embora o seu corpo estivesse curada. Não foi simplesmente isso que aconteceu. Jesus Cristo de Nazaré deu a ela a chance, a oportunidade de, aceitando Ele como seu único e suficiente Salvador, ela ser salva. Porque só Ele pode fazer isso. Quando Jesus Cristo entra na sua vida, quando Jesus Cristo movimenta a sua vida, Ele não traz simplesmente resolução para esta vida. Ele te dá eternidade, Ele te dá salvação, Ele te dá cura. Ele traz a você uma cura que vai além do corpo físico. Ele traz para você uma cura que vai além daquilo que você está pedindo, pensando. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Deus tem preparado para você o céu. Não foque no problema aqui na terra. Não foque simplesmente na dor do seu coração. Levante-se, caminhe até Jesus, toque em Jesus. Permita que Ele transforme a sua vida e que Ele olhe para você e diga: a sua fé te salvou. Meu querido, eu creio que Deus tem usado esses dias para trabalhar e transformar muitos de nós. A fé é algo que move, que transforma. A Bíblia diz que se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, que a gente pode mandar um monte sair daqui e ir para ali, ele vai obedecer. A minha pergunta para você é: como você tem alimentado a sua fé nesses dias? Amém? E o terceiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é a ação. É diferente quando você simplesmente levanta-se e age. É diferente. Agora é diferente quando você age movido pela fé. E aí eu quero lembrar vocês a história de Abraão. Abraão um dia estava na cidade dele, em Ur dos Caldeus. Deus virou para ele e falou assim: ó, levanta e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão levantou e saiu andando. Quantos de nós teríamos feito isso? E foi isso que essa mulher fez. Ela se levantou. E do nada, ela decidiu ir atrás de Jesus. Ela talvez tenha ouvido de alguém contou para ela, e ela creu. E ela se levantou e foi andando. Talvez ela estivesse frágil, como eu já disse anteriormente. Talvez ela estivesse debilitada. Talvez o corpo dela já não tinha mais forças para lutar. E ela uniu ali a última força que ela tinha e saiu e caminhou em meio à multidão na direção de Jesus. Sabe, o nosso maior problema muitas vezes é que a gente acha que Jesus é quem nos serve. Mas somos nós que servimos a Jesus. Somos nós que andamos até Ele. O caminho de Jesus para nós já foi feito. O caminho de Jesus para nós na cruz do Calvário já foi feito. E eu não estou dizendo que Jesus ele não transforme vidas ainda. Eu não estou dizendo que Jesus, o Espírito Santo de Deus, não haja na vida das pessoas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que agora, como homens que buscam a Deus, o nosso papel é levantar e colocar todas as nossas pisaduras na cruz do Calvário. É se levantar e colocar tudo aquilo que nos angustia na cruz do Calvário, aos pés da cruz, nas mãos de Jesus. Sabe, às vezes a gente dá tanto valor para as coisas. Às vezes a gente dá tanto valor àquilo que não tem valor, a angústia do nosso coração, que a gente esquece de ver o tamanho do Deus que a gente tem. Deixa eu te falar uma coisa, tudo nessa terra é passageiro. A dor, a bênção, tudo nessa terra é passageiro. Esse prédio que nós estamos aqui é passageiro. Você é passageiro. Nós estamos viajando. Nós estamos fazendo uma travessia. O que é real de verdade ainda está por vir. O que é real de verdade, meu irmão, ainda está por vir e não está aqui. A Bíblia diz para a gente não ajuntar nada onde a traça e a ferrugem consome. Mas para buscarmos o Deus do impossível, buscarmos o Deus do invisível, buscarmos o Deus da eternidade, o eterno. Eu gosto muito da citação lá de Eclesiastes, que diz que Deus plantou no coração do homem a eternidade. É Eclesiastes 3, versículo 11. Deus plantou no homem a semente da eternidade. Somente coisas eternas podem te satisfazer. Sabe, e essa mulher, ela entende isso. E ela se levanta e vai. E você percebe muito bem que ela não estava buscando simplesmente cura física. Imagina a angústia dessa mulher. Imagina tudo que ela vinha vivendo. Não era simplesmente uma cura física, mas uma cura vinda do alto, que curou ela em tudo, a ponto do próprio Jesus virar e dizer: a tua fé te salvou. Nós temos o mal de achar que Deus tem a obrigação de nos curar e nos servir. No entanto, vemos uma mulher obstinada pela cura, mas também na busca por Jesus. Ela era obstinada na busca pela cura. Você vê ela buscando em toda a medicina da época. Diz que ela tinha gastado muito dinheiro com isso.
A Bíblia diz que ela tinha buscado em outros caminhos. E quando ela fica sabendo de Jesus, ela cria em seu coração um desejo tal de ir tocar e ser curada, que ela gera nela um desespero tal que ela não consegue ficar dentro de casa. E ela se levanta e ela anda. E a ação dessa mulher de tocar na veste de Jesus, tamanha a fé dela, traz para ela salvação. E Jesus, por sua vez, faz aquilo que é esperado dele. Em amor, ele olha para ela. E eu fico imaginando Jesus olhando nos olhos dela e dizendo: filha, a sua fé te salvou. E é impressionante como um toque em Jesus mudou a vida dela. Quero lembrar a situação de Pedro, que está descrito lá no livro de Lucas, quando Pedro nega Jesus, o galo canta, e Pedro olha para Jesus. Pedro fita-lhe os olhos. Pedro olha nos olhos de Jesus. E naquele momento, Pedro tem sua vida totalmente transformada. Sabe, o que está faltando para você, Jesus Cristo de Nazaré tem. E para caminharmos para o encerramento desse momento, nós aprendemos muito com essa mulher. Nós aprendemos que ficar sentado não resolve, não é solução para ninguém. Mas nós aprendemos também que ir atrás de qualquer um também não resolve solução. Não dá solução para os nossos problemas. E nós aprendemos muito mais que isso, que um ato de fé move o coração de Deus. Um ato de fé transforma o nosso coração. Um ato de fé faz Jesus olhar para a gente. Que foi o que aconteceu com essa mulher. Jesus foi caminhando. Essa mulher veio, tocou na veste de Jesus. Jesus para tudo que ele está fazendo. Ele estava caminhando, se você lembra bem do começo do texto, ele estava caminhando com Jairo para ir na casa dele curar a menina. Ele estava caminhando com Jairo para chegar lá. E Jesus para tudo que ele está fazendo, olha para ela e dá atenção para ela. Porque Jesus te trata como indivíduo. Jesus não te trata como número de série. Ele te trata como indivíduo. E aí eu vou lembrar vocês do Salmo 116, versículo 1 e 2, que diz: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, e porque inclinou para mim os seus ouvidos. É esse Deus que nós servimos. É um Deus que, apesar de tudo que somos, da maldade do nosso coração, Ele é fiel à sua palavra, e Ele está muito imbuído em transformar os nossos corações e trazer cura para nós. Meu irmão, que esse período sirva para nós revermos a nossa vida, que sirva para nós revermos a forma como pensamos, a forma como encaramos esse Deus, que paremos de fazê-lo de nosso servo e que o sirvamos de verdade, e que, se for preciso, a gente enfrenta a multidão para simplesmente tocar na veste de Jesus. Eu quero orar com você para a gente encerrar, e eu gostaria muito que você pensasse sobre isso. Amém? Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos pela forma como o Senhor nos trata. Nós te agradecemos, Jesus, porque através da sua palavra nós podemos aprender que um simples toque pode mudar a nossa vida. Nós aprendemos, Jesus, que um simples toque pode mudar a história. Que um simples toque, Jesus, pode trazer salvação. Então, Jesus, permita que nós toquemos o Senhor. Permita, Senhor, que nós, apesar dos nossos problemas, das nossas dificuldades e dos nossos pecados, possamos tocar o seu coração. E que o Senhor vire para nós e, por causa da sua graça, por causa da sua infinita misericórdia, o Senhor diga para nós: a sua fé te salvou. Deus, acrescenta em nós a fé. Acrescenta, Senhor, a fé em nós. Traga para nós, Deus, um coração puro. Renova em nós, Deus, um espírito inabalável. E que esses dias, Deus, sirva para chegarmos muito mais perto do Senhor. E que Ele possa guiar o nosso caminho. Que o Senhor possa ser o nosso caminho.
e que a cruz de Cristo seja sempre o alvo a ser alcançado. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia e que o Senhor cuide de você, cuide do seu coração, que o Senhor cuide da sua família e que você possa de fato entender que Ele é que é o Senhor das nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe.